Muito boa noite, senhoras e senhores. Com muita alegria, com muito prazer, nós estamos juntos novamente. Passadas 7 noites e é hora de pedirmos a sua permissão para entrarmos na sua casa. O nosso programa de hoje. Bem, eu vou apresentar o nosso entrevistado e vocês já vão deduzir. Com muito orgulho, com muita honra, nós sempre aguardamos uma consulta, um programa já marcado há vários meses. Professor de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor da Organização Mundial de Saúde para Tabagismo, professor Mário Rigato. E o professor Mário foi convidado em função de uma palestra proferida há poucos dias, por ocasião da abertura do 16º Congresso da Associação Médica do Rio Grande do Sul. A palestra teve uma imensa repercussão. Professor, como é que o senhor chamaria a palestra? O médico do século XXI? Esta foi a proposta, o médico do século XXI. Quem será esse cidadão, indivíduo, técnico? Quem será esse homem? Será seguramente um profissional muito qualificado e que deverá ter, para chegar a merecer esse reconhecimento, um treinamento, um preparo ainda maior do que o tiveram os médicos do século XX. Ele, na verdade, vai ter que considerar as profundas transformações que o século XX colocou na sociedade. Por exemplo, o perfil do ser humano do próximo século não vai ser exatamente o desse século. Algumas pequenas coisas de grande importância. Uma há pouco, o doutor Abrão Vinogron já mencionou de passagem, e é a enorme importância que vai ganhando a medicina preventiva em relação à medicina curativa. Até hoje, os médicos sempre se preocuparam muito mais com a doença do que com a saúde. E para a época, estava certo. Mas nós fomos aprendendo tão bem a reduzir as doenças e fomos aprendendo tão bem a saber quem mesmo nós somos em termos de potencialidade biológica, que hoje em dia o médico é muito convocado para um indivíduo que não tem doença nenhuma, mas que quer fazer dele mesmo um ser humano melhor do que ele se sente naquele momento. Uma aspiração absolutamente justa e possível. Ora, o médico, para dominar bem esses dois campos, com essa profundidade, alargará o seu currículo, o seu treinamento. Mas há outras diferenças muito importantes. Uma diferença muito importante é que nós, recém agora, estamos tendo na sociedade a velhice representada por uma parcela muito grande da população. Na verdade, se pode dizer que no século XX, o fenômeno social mais novo é o velho. Não havia velhice há poucas décadas atrás, em termos numéricos, que lhe desse grande importância. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que a velhice dura mais do que todas as outras fases da vida somadas. Quer dizer, nós estamos ficando cada vez mais velhos, iremos até ao redor dos 115 anos, e isso vamos do século que vem. E essa longa faixa, que começa aos 65, vai aos 115, quer dizer, é uma faixa que nos dá 50 anos, só ela. E, a rigor, o velho é muito mal conhecido. A sociedade não sabe o que é um velho, os velhos não sabem bem o que eles são, e os médicos ainda sabem pouco sobre velhice, pois não a havia antes. Todos esses ingredientes, e eu só dei 2 ou 3 para ilustrar, farão com que o médico do próximo século deva estar preparado para cuidar do ser humano, mas com um perfil que é diferente daquele traçado pelo ser humano de quem cuidou o médico do século que está terminando. Nós vamos ter, para chegar a este objetivo,
necessidade de muito importantes considerações nas nossas faculdades de medicina, pois são elas as encarregadas de formar médicos. E elas terão também que considerar um outro desafio muito grande, é que cada vez mais cresce a parcela da população que não consulta a medicina oficial e que fazem uso das chamadas práticas alternativas da medicina. Esta consulta fora da medicina é uma responsabilidade nossa, médica. Nós devemos definir, caracterizar o porquê da população não estar, toda ela, dentro da proteção da medicina oficial e estar se valendo tanto da medicina paralela. Esse é um ponto importante que nós devemos discutir. Medicina oficial No Brasil. Tradicional. Não é? Porque a medicina oficial na China é outra. Mas mesmo na China valeria a afirmação. Quer dizer, é aquela medicina não proposta oficialmente pelas faculdades de medicina, pelos centros formadores de médicos. Este ponto é talvez um ponto central nas considerações sobre o novo médico. E o grande desafio está num ponto, é que a medicina, neste último século, ela cresceu extraordinariamente nos seus aspectos científicos. Hoje, a medicina tem em muitos aspectos, de uma ciência, de uma profissão que aplica pura ciência. E esse crescimento da ciência fez com que os médicos ficassem progressivamente ofuscados pelo esplendor que essa ciência representa. E nós temos caminhado ao longo dessas últimas décadas para um erro. Não que estejamos buscando erro, é um erro de quem está buscando ser cada vez melhor. É que com a atração, a sedução da ciência, a medicina foi deixando para um segundo plano uma área que nunca será um segundo plano, que é a área ainda não dominada pela ciência, mas que é pura medicina. Como é que se entende isso aí? Eu estou dizendo que a medicina tem uma área que é pura ciência, que é fato provado, e tem uma grande área que também é dela, e que ainda não é ciência. Professor Mário Rigato e eu fomos alunos do mesmo mestre que nós muito admiramos, e aqui nós estamos dedicando o programa de hoje. Que beleza. Professor Rubens Maciel, a nossa homenagem, o nosso respeito eternos. E sempre que possível, com um nome bem explícito. Uma figura que nós guardamos, eu acho, na caixinha dos carinhos. Eu não sei onde é que o senhor guarda esse mestre. Está muito bem essa. Bom, eu havia lhe feito uma pergunta no segmento anterior sobre o poder da reza. O senhor se confessou, não vou dizer, o senhor tem todo tempo de se recuperar, se quiser alterar sua posição, mas eu vou lhe perguntar sobre o poder da reza. Reza cura, reza ajuda e por quê? É uma ilustração deste reservatório interior que nós possuímos e que a medicina foi possivelmente a primeira a desvendar e a perceber que existia. De maneira que quando eu realmente me mobilizo interiormente, eu fico mais forte. Hoje, isso vai rapidamente se transformando em ciência. Nós hoje temos já comprovação objetiva de que uma pessoa altamente motivada interiormente, por exemplo, é imunologicamente mais forte. Por que o fumante apronta o câncer aos 30 anos de idade? Não sei se o interlocutor que me ouve, se os senhores têm essa informação. Mas 15 anos de fumo, para quem tem terreno adequado para câncer, e a maioria das pessoas tem, a sementinha do câncer, que nós chamamos um nome complicado, carcinoma in situ, é uma sementinha, está pronta.
na mucosa brônquica, aos 30 anos. E por que o pessoal vai ter o câncer aos 60? Porque 30 anos a semente ali, 30 anos ela fica muito viva, porque sempre regada pelo fumo, mas ela só vai desabrochar quando? Quando falecerem as reservas, as defesas interiores desse paciente. É quando nós, em geral, por isso 60 anos, nós não estamos preparados para a velhice e o trauma da velhice é muito grande. Então, há uma queda, vem o câncer. Mas tem exemplos, pessoas fumantes, que aos 40, 35, 40, tem um grande trauma que as enfraquece interiormente, o câncer aparece. É impressionante, nós temos muito câncer de pulmão e aqui no Rio Grande do Sul, e essas histórias estão bem documentadas. Em suma, se eu rezar, e eu obviamente estou rezando, porque então eu acredito no rezar, eu me fortaleço. A ação do médico vai ao longo dessa linha. Nós estamos procurando isso sempre, e muito, e cada vez mais. Veja, por exemplo, por que eu digo que nós vamos caminhando cada vez mais para a medicina preventiva? Porque eu cada vez influo mais no meu paciente sem dar nada para ele. Eu não opero, eu não dou medicamentos, eu converso com ele, eu discuto as possibilidades, eu mostro as potencialidades que ele tem. E ele vai, ao longo dessa linha, atuando e se autopromovendo. A primeira grande demonstração de que a medicina sempre esteve certa, de que a grande força está dentro de nós, foi a vacinação. A vacinação é o mais importante de todos os triunfos da medicina. De todos. Nada salvou mais gente. Nada. E tão completamente, salva ao ponto de não ter nem o desconforto da doença inicial. Foi a vacinação. De onde é que vem o poder da vacina? De dentro do indivíduo. O médico máximo que faz é provocar. Depois nós tivemos a grande lição da psiquiatria. Como é que eu ajudo o meu paciente que está precisando de atendimento psiquiátrico? Não é com remédios, não é operando. É conversando com ele. É procurando direcioná-lo para que ele de dentro dele, ele tire as suas forças, reconheça os problemas, analise-os e vai vencê-los. Nós sabemos disso há muito tempo. Quando um doente chega muito mal ao hospital, mal, e olha e diz, doutor, eu vou morrer, não tem que pegar manguito, não tem que pegar termômetro, não tem que chamar equipamento nenhum. Tem que sentar com o doente 1, 2, 3, 10 minutos que for. Conversar com ele e convencê-lo de que ele só morrerá se ele quiser. Ele não vai morrer. E se eu não reacender no doente essa convicção interior de que eu vou vencer, o doente está perdido, eles morrem. Pois bem, o que eu queria lembrar é que esse fantástico mecanismo, que foi a única causa do prestígio médico por 249 mil anos. Foi um dia nem dois. Sempre foi usando essa tecla. Porque só agora nós temos remédios que curam, nós temos técnicas cirúrgicas audaciosas que curam, que resolvem. Nós não tínhamos. Mas o sucesso da medicina era pública, notoriamente, historicamente reconhecido. Pois bem, o que aconteceu e vem acontecendo é que nós médicos estamos, com justa razão, nós somos humanos e o médico deve ser humano. O dia que eu adoecer, eu quero um ser humano ao meu lado me cuidando. E tem as suas fraquezas. Nós fomos ficando deslumbrados pelo nosso próprio ganho, pela nossa própria vitória, pela nossa própria ciência. E essa parte médica, porque esta área da força interior ainda não é uma ciência totalmente... Não, pelo contrário, a maior parte desse campo está para ser trabalhado pela ciência. Não sabemos dos resultados, não sabemos exatamente como, não sabemos exatamente em que proporção. Quer dizer, isso ainda não é ciência. Um dia vai ser, hein? Porque tudo que hoje na medicina é ciência, também não era. Estamos transformando em ciência. Mas nós ficamos tão encantados pela fatia científica que, para ser bem franco, nenhum médico de ponta, esses bem treinados,
com alta especialização, lhes agrada gastar muito tempo conversando com o doente sobre estes outros aspectos. E nós temos com certa facilidade, isso nós temos que reconhecer, isso é um erro. Nós temos nos cingido a fazer aquilo que a nossa ciência provou correto. Isso é honesto. Mas isso é uma parte pequena da medicina toda. Então, eu vejo o doente, eu esgoto meus recursos e eu vejo que eles não são suficientes para ele. Eu deixo claro para ele que dentro do que eu sei, eu não tenho como ajudá-lo. Não pode. Não pode. O médico não pode nunca dizer para o doente que não tem como ajudá-lo e nem renunciar a discutir o grande campo que corre paralelo com a sua ciência. Mas nós temos esquecido. E temos esquecido de uma maneira muito comum. Esta é, sem nenhuma dúvida, a grande fonte do crescimento das práticas alternativas da medicina. Porque o doente, ao doente, pouco importa se ele é ciência ou não. Ele tem um problema e ele precisa resolvê-lo. Ele pode morrer em decorrência do problema. Quer dizer, se o doutor diz, olha, eu não tenho mais recursos, a minha ciência não vai, além disso, já esgotamos, etc. Terminou. Não terminou, o doente está vivo, ele vai procurar recursos. E aí é que é o mal, porque frequentemente ele vai procurar o apoio de pessoas que aí sim tem tempo para conversar, para se interessar por ele. Eu não tenho críticas negativas a esses praticantes alternativos, não. Não, eles não fazem isso por maldade, eles fazem o que podem, mas só que eles podem muito pouco. Eles não sabem a parte científica. E, de repente, eles ficam perdendo tempo em tratamentos que não são os corretos. Mas a origem dessa grande busca da população de curandeiros e outras figuras do gênero, isso é em todo o mundo, hein? Isso não é no Brasil. Isso é comuníssimo nos países mais adiantados do mundo. A França e a Alemanha são dois países que têm da maior percentagem de curandeiros. Mas como? Líderes maiores da cultura médica e humanística. É isso mesmo. Porque nós estamos ficando muito presos aos limites da ciência. Agora, só para deixar claro, né, Abrão, eu não estou pretendendo que seja fácil, está vendo? Fundir isto numa mesma pessoa, um médico acreditar na sua ciência e acreditar na sua não ciência, isso é difícil. Professor, o senhor deu um exemplo, eu lhe perguntei se o senhor rezava, o senhor disse não. Aí eu perguntei, acredita no poder da reza? Sim. O senhor disse isso na abertura. Eu não quero ser irreverente quanto à reza. Eu não rezo na forma literária. Eu sou um religioso. E eu acredito muito no poder da reza. Seria da forma oficial, usando as suas próprias palavras. Professor, talvez o médico do futuro tenha que ter mais uma orelha, 3 e meia boca. Talvez esse médico do século XXI desenvolva mais uma orelha. Nós várias vezes já afirmamos que deveríamos sempre ter 2 programas. Esse que está começando agora, no seu 3º segmento, e aquele que seria feito nos intervalos. E nos intervalos, em todas as emissoras de televisão no mundo, grandes coisas são ditas. São colocados, feitos posicionamentos que a gente normalmente não coloca. Eles ocorrem no que a gente chama de off. Estamos em off, estamos fora do ar. Os comerciais estão sendo veiculados. Pois bem, muitas coisas poderiam ter sido ditas e eu vou lhe dizer uma coisa muito importante, professor. Há 21 para 22 anos eu faço jornalismo médico. Eu levei 10 anos para colocar o meu primeiro programa profissional no ar. 10 anos, professor. Por quê? Vou ser chamado de picareta. Este era o meu medo. E é este o medo dos médicos que continua vivo dentro de cada médico hoje, se ele disser alguma coisa que não tiver um embasamento puramente científico, como nós aprendemos na faculdade. A censura intramuros, nossa, entre os médicos, é muito violenta. E a maior pena que nós podemos ter é ser considerados picaretas pelos colegas. Falar em medicina alternativa é muito difícil. Professor, nos últimos 3 anos, metade dos meus programas são medicina alternativa. Metade.
falei muito de medicina ortomolecular. Tivemos um nome aqui que foi apedrejado. Carlos Sá. O Carlos Sá faleceu ano passado. O trabalho dele, de repente, meu Deus, o Sá falava isso há 10 anos. Antioxidantes, ele falava 12 anos, 15 anos atrás. Hoje a medicina está se voltando para os antioxidantes. O senhor é uma das pessoas que mais aborda esse tema. Interessante. O senhor falou, aquilo que era uma disciplina leva um tempo até se transformar em ciência e ser englobada por nós médicos. Isso é verdade. Como nós somos sectários, como nós somos arrogantes no nosso saber médico. Para a sua crítica. Eu não gostaria que o comentário que eu faço de que esse relacionamento pessoal do médico com o paciente é a arma mais poderosa da medicina, eu não gostaria de deixar a ideia de que isso seja fácil de fazer, sabe? Eu não quero dizer que isso é conversa. O médico sabe ciência e conversa. Não, senhor. Essa é a parte mais difícil para ser aprendida em medicina. É muito mais difícil do que a parte científica. Eu me sinto à vontade para dizer isso, porque eu trabalhei bastante dos dois lados. Eu sou um professor de diagnóstico, de propedêutica, e eu fiz uma carreira, eu sou cientista até hoje, eu trabalho em pesquisa atualmente, mais do que em nada. Então eu não tenho nenhuma ojeriza à pesquisa, eu adoro pesquisa. Mas é por isso também que eu me ponho muito crítico em relação ao seu papel. Por que eu digo que a parte mais difícil, eu quero formar um médico? Eu tenho um menino, ele prova que ele é capaz. Tem que passar por vários exames, vestibulares, etc. Quer dizer, ele é capaz, mas ele é um menino. Ele não é médico. Vamos fazer dele um médico. O mais difícil será dar a esse menino a personalidade médica, porque é esta que pode fazer este trabalho de ligação com amplo proveito. Por que eu digo que é mais difícil, né? Primeiro, o curso médico é longo, não é por causa da ciência que ele tem que ensinar, não. Os outros cursos têm muita ciência também. É que o médico tem que formar uma personalidade médica. E isto, só o convívio com mestres mais vividos, mais maduros, e um convívio prolongado, com muitos exemplos do dia a dia, vai moldando. Deixe-me dar alguns exemplos. Quando nós temos um médico com personalidade médica formada, nós podemos dizer com plena autoridade que esse médico passou a ser uma pessoa anormal. Que anormal é esse? É um anormal? Anormal é o que sai fora da média. Norma quer dizer média. Então, o anormal pode ser para melhor ou para pior, mas não é a média. Ele é diferente dos outros na busca do melhor. Por exemplo, um médico olha a sua paciente despida no seu consultório. Ele só pode ver naquela senhora uma paciente, um ser humano que precisa do seu apoio para ser ajudada, só. Daí a poucas horas, ele está em casa com a sua esposa e ao olhá-la despida, ele deve olhá-la com o mais terno, apaixonado e desejoso dos olhares de um bom amante. É bom que o médico seja amado em casa, que ele venha acariciado de manhã para o trabalho. Agora, é muito difícil fazer esse duplo papel. Isso tem que ser treinado. Isso tem que ser treinado. O indivíduo ter o autodomínio de saber qual é o momento do quê. É muito difícil. O médico, ele é um profissional de extremo poder. Tanto poder que nenhuma profissão criou ela mesma os mecanismos de controle e até de punição interna, como criaram os médicos. Os tribunais mais rigorosos dos médicos não vêm de nenhum outro lugar, a não ser de dentro da própria medicina. São os seus conselhos de medicina. Porque nós sabemos que o médico tem muito poder. Por exemplo, se eu realmente me desenvolvo em medicina, eu posso até convencer uma pessoa que não tem nada de que ela tem alguma coisa. Para quê? Para ter ela como meu cliente por muito tempo, e vai ter, e até satisfeita. Mas isso é uma farsa.
Essa capacidade de ter o poder e não usá-lo, a não ser em benefício do seu paciente, isso é anormal. É anormal. O ser humano tende a usar o poder para seu proveito próprio. E ninguém condena ninguém por isso. Mas em medicina, não. Isso é difícil. Isso tem que ser treinado. Isso tem que ser ensinado. Por exemplo, o que dá mais rendimento, eu diria, mais mão de obra, mais trabalho, o que mais ocupa os médicos hoje, no mundo e no Brasil, certamente? O cigarro. O cigarro é, de longe, isso não é figura de retórica, o personagem central da movimentação médica. Não há micróbio, não há bactéria, não há hormônio, não há tóxico, não há nada, nada, nada que os senhores possam citar que leve hoje mais pessoas a consultórios, a internação hospitalar, a situações graves do que o cigarro. E a cemitério? E o cemitério. Certamente, o maior número de atestados de óbitos também vem daí. Então, o cigarro, convenhamos, ele, do ponto de vista médico, podia ser interessante, não é mesmo? Não que o médico vá, olha, fume, por favor, não esqueça a sua carteira diária, etc. Não. Isso também seria um descaramento. Mas por que os médicos precisavam arregaçar as mangas e saírem às ruas, lutando para que a população apague o seu cigarro? Pois ele fumando não é o cliente amanhã? Não é uma promessa de sala de espera cheia no consultório? Quem é que faz isso na atividade social regular? De destruir o seu futuro cliente. Na verdade, vai destruir a doença que geraria o futuro cliente. Pois os médicos fazem. Os médicos, a luta mundial contra o cigarro foi começada, desenvolvida, mantida e, mais do que nada, não só por médicos, mas principalmente por médicos. Principalmente por médicos. Antes do cigarro, quem alimentava o mundo médico era a tuberculose. Nenhuma outra doença movimentava mais. Então, o bacilo de Koch também podia ser considerado um bom empregador médico. E era. Pois os médicos tanto lutaram, tanto perseguiram o bacilo, que acabaram dominando o bacilo e retirando a tuberculose do domínio que ela tinha. Eu assisti essa fase, a vitória sobre a tuberculose. Eu era um recém-formado. E os senhores ficariam impressionados de ver o número de médicos que ficou desempregado. Porque eram fisiólogos, eram especialistas que lidavam com tuberculose. E a tuberculose saiu do mercado. O dia que se apagarem os cigarros do mundo, e isso não vai demorar muito, hein? O dia que se apagarem os cigarros do mundo, nós vamos ter um desemprego médico maior do que tivemos quando vencemos a tuberculose. Mas e o que estão fazendo esses médicos? Por que não param essa luta? Não vão parar. Eles foram treinados para isso. Nós não fomos feitos apenas para corrigir defeitos de doenças. Nós fomos treinados para preveni-las. E eu preciso me pôr em ação. Isso aí é um treinamento longo, é um treinamento demorado. Só concluindo essa ilustração da dificuldade de treinar um moço para ser um médico, ele tem que ter por fora um semblante completamente tranquilo e quase impassível diante de certos fatos. Por exemplo, o médico não pode, diante do doente que está no leito, ler um exame que chegou do laboratório e franzir o senho. Não pode. O doente está olhando muito para ele e eu devo estar mal. O doutor não gostou do meu exame. Não pode. O médico não franze senho. O médico não pode ficar emocionado e com a voz embargada. Porque a voz embargada pode roubar credulidade à sua mensagem de fé. Ele tem que falar bem, desimpedido. Ele não pode ter a garganta presa. O médico não pode chorar. A lágrima não faz bem ao diagnosticista. Ele deixa de ver coisas que ele tinha que ver. O médico não pode tremer. O tremor não faz bem ao bisturi. Isso é o médico por fora. Por dentro, eu quero o mais sensível